O nosso agronegócio, ele vem passando por momentos difíceis. Até parece que o governo que aqui está, que hoje está no poder, está lutando contra o nosso agronegócio. É a mesma coisa de dar um tiro no pé, porque o agronegócio, o país sem o agronegócio vai quebrar. Ele quebra. Né? Nós temos aí a senhora como responsável, e eu sempre fui um admirador da senhora, desde quando eu era mais novo, mais jovem, não entendia muito de política. E eu admirava a senhora como... Eu achava que a senhora realmente defendia o meio ambiente, né? Que a senhora lutava pela nossa fauna, pela nossa flora, até eu perceber como realmente as coisas funcionam. E não é assim, né? A gente vê que hoje a senhora é quase uma marionete do governo. Ministra, acho que a senhora me entendeu muito bem, desnecessária a fala desse deputado, mas se a senhora se ofendeu com a minha palavra de marionete, eu quis dizer que a senhora, assim, não só a senhora, mas todos os ministros são manipulados pelo governo. Me desculpe. Então, Vossa Excelência agora está pedindo desculpa a todos os ministros. Todos... Obrigada. Desculpa. Em nome deles, eu agradeço. Eu aprendi a ter autonomia para pensar, uma pena que o deputado não está mais aqui, mas eu aceito as desculpas dele. Mas eu vi que teve alguns que parece que reiteraram, mesmo ele tendo pedido desculpas. Então, eu aprendi a ter autonomia de pensamento muito cedo. Não é? Porque quando a gente nasce nas situações mais adversas e consegue sobreviver a elas, é porque, de alguma forma, você aprendeu a pensar. Inclusive, em condições que são totalmente adversas. Quando eu, aos 16 anos, tomei a decisão de pedir para o meu pai, de ir para Rio Branco, para estudar, porque eu queria ser freira, isso é autonomia de pensamento, não tem nada a ver com marionete. Quando eu tive discordância com o meu partido e pedi para sair, isso é autonomia de pensamento, não tem nada a ver com marionete. Quando eu vi que a democracia estava ameaçada, o meio ambiente ameaçado, os direitos humanos ameaçados, os povos indígenas ameaçados, eu nem pensei duas vezes. Na hora em que o presidente Lula e eu conversamos e assumimos publicamente o compromisso com o programa que estamos executando no Ministério do Meio Ambiente para o bem do Brasil, eu manifestei o meu apoio ao presidente Lula ainda no primeiro turno. E fico muito feliz de ter feito isso junto com uma mulher igualmente corajosa, com autonomia de pensamento, chamada Simone Tebet. Então, não adianta querer me intimidar com essa história de marionete, disso, daquilo, outro, porque eu nem precisava repetir isso aqui, certo? Mas eu faço por uma questão de natureza pedagógica e para honrar as mulheres brasileiras, todas elas, que têm autonomia de pensamento e que não merecem ser chamadas de marionete. Reduzir em um ano em 22% o desmatamento é um feito extraordinário. Ter a atuação de combate, plano de combate aos incêndios florestais, às queimadas, é uma preocupação imprescindível. Foram contratados quase 2.000 brigadistas esse ano. Foi feito um plano de prevenção pelo Ministério do Meio Ambiente. Depois pediria que a ministra falasse também um pouco sobre esse ponto. E dizer, quando eu li a convocação da ministra para essa comissão, eu confesso que fiquei um pouco curioso, porque a ministra ser chamada aqui, porque houve uma medida para que não houvesse CAR para proprietários que têm incêndios florestais, focos de incêndio criminosos nas suas áreas, isso deveria ser motivo de mérito. Motivo para que o parlamento reconhecesse o trabalho contra as queimadas, não um motivo de questionamento. E aqui eu concordo com alguns que me antecederam e acho que a gente tem que fazer esse debate com muita seriedade aqui no parlamento. Veja, a questão não é quem é contra ou a favor da produção rural. Existe aqui um reconhecimento do papel da produção agrícola,
do papel do agro na economia brasileira. Isso não está em discussão. O que está em discussão é qual modelo de agro nós queremos para o nosso país. O que nós precisamos fazer nesse momento é separar o joio do trigo. Separar um agro que desmata, um agro que invade terras indígenas, um agro que amplia a fronteira agrícola com queimada, um agro que polui os rios, um agro sem nenhuma responsabilidade ambiental, ou seja, o agro que passa a boiada, na expressão que ficou tristemente conhecida, Cabo Gilberto Silva, no governo anterior. Este agro é atrasado. Este agro não tem mais o seu lugar no mundo, inclusive no mercado internacional. Estamos falando aqui, inclusive, de regras de mercado, de selo verde, daquele produto que é admitido ou não no mercado mundial. E existe um outro agro, que é aquele agro que compatibiliza a produção agrícola com responsabilidade ambiental, que faz o seu aumento de produtividade não por desmatamento extensivo, mas por uso intensivo de tecnologia. É aquele agro que se preocupa com o combate às mudanças climáticas. Este agro deve ser valorizado e potencializado pelas medidas de governo. É disso que se trata. Nós não podemos entrar numa falsa polêmica onde uns supostamente defenderiam o meio ambiente, outros supostamente defenderiam a produção de alimentos. Não é assim. Já está mais do que comprovado que é possível ter uma produção agrícola ampla, ainda mais num país de dimensão continental como o nosso, com amplo espectro de terras agricultáveis, e uma produção que seja sustentável, uma produção, inclusive, que possa valorizar mais e mais a pequena agricultura, a agroecologia, formas de produção que sejam menos poluentes. É disso que nós estamos falando. E eu acho que é esse, e é isso que eu vejo, ministra, na sua atuação e numa atuação de conjunto do governo. É importante dizer, essa é uma preocupação geral do governo do presidente Lula, que ganhou as eleições do ano passado com mais de 60 milhões de votos. O que não se pode esperar é que o governo do presidente Lula, vitorioso nas urnas, aplique o programa da passada de boiada que foi derrotado nas urnas. Quem esperar isso vai se decepcionar. Porque isso não vai acontecer. E não pode e não deve acontecer. Então, termino, ministra, mais uma vez reforçando a congratulação, os parabéns por sua gestão, mais uma vez, extraordinária à frente do Ministério do Meio Ambiente. Concluo com isso, presidente. Uma gestão combativa, uma gestão coerente, que orgulha o Brasil, que voltou a ser visto no mundo não como um pária das queimadas e do desmatamento, mas voltou a ser visto no mundo como um dos protagonistas do combate às mudanças climáticas.